Seja muito bem-vindo ao nosso curso de estruturas de concreto protendido. Sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais importantes que a gente tem aí para estudar. Se você de fato quer se tornar um projetista de estruturas, ou se você já está ali atuando como projetista de estruturas e quer, já até entende de proteção e quer assim de repente dar um upgrade, né? A forma como você aprendeu a proteção. A gente já teve vários alunos que aprenderam proteção há 15, 20 anos atrás, e aí veio um outro método de fazer o projeto e acaba que o curso ajuda muito, né? Eu tenho a minha própria metodologia de como de fato eu vou protender uma estrutura, uma laje, uma viga, e a gente te ensina isso ao longo dessas intensas horas aí que nós vamos ter ao longo do curso. Queria te dar um primeiro momento aí, né? Fazer um papel de paizão, tiozão, de te dar os parabéns de ter tomado essa decisão, de vir aqui fazer o nosso treinamento. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração que o que você vai levar daqui, se você fizer a sua parte, tem um valor aí de 20, 30 vezes a mais do que você pagou para estar aqui. Eu realmente acredito nisso, né? Verdadeiramente acredito nisso, que você tem muito a ganhar estando aqui no nosso grupo, estando aqui assistindo as nossas aulas que já estão lá gravadas para vocês, estando presente nas aulas ao vivo, tirando as suas dúvidas, né? Ajudando outras pessoas que às vezes estão num processo da carreira um pouco mais, digamos, um pouco anterior ao seu, né? Às vezes você está me ouvindo e já tem ali uma carreira, como eu já falei no começo desse vídeo. Então, a gente quer sempre criar um senso de comunidade. Não no sentido de que o Enson é o professor e que ele que é o que sabe das coisas, mas muito mais no sentido de que o Enson está aqui para gerar uma comunidade, gerar uma situação onde todo mundo pode se ajudar. Eu tenho total conhecimento de que tem gente aqui que vem fazer o curso, que está no grupo, que entende de proteção talvez melhor do que eu, né? Mas está aqui realmente pelo senso de comunidade. Por falar em comunidade, nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, é muito importante você estar lá. Nesse grupo, a gente discute todo santo dia lá, tem dúvidas que a gente vai conversar, dúvidas de colegas. Às vezes acontece alguma coisa numa obra que eu estou projetando, né, que foi projeto meu, como por exemplo, eu já tive obra que rompeu o cabo, e aí eu jogo lá as fotos no grupo, digo como é que você tem que proceder, o que é que você tem que avaliar. Às vezes tem situações de projetos mesmo atípicas, né? Quando você, por exemplo, quando você está protendendo um pavimento que tem juntas, né? Que eles são 3 lajes em juntas, e às vezes você vai protender o do meio. E aí você tem que ter o cuidado de por onde a obra vai começar, né? Por qual junta ela vai começar. Você tem sempre que protender no sentido que uma face fique livre, né? Então todas essas discussões que a gente tem, nós sempre conversamos lá no grupo. Além disso, tem troca de arquivos. Eu sempre mando ali um PDF que eu acho relevante, uma planilha que eu acho relevante, alguma informação que eu acho relevante, sempre coloco lá no grupo. Estou sempre lá todo dia tirando dúvidas, ajudando o pessoal. Então, entre no grupo. Nosso principal meio de comunicação é o grupo, tá? Para o aprendizado mesmo teórico, nós vamos usar a plataforma. Para as aulas ao vivo, nós vamos usar outra plataforma, mas para a conversa do dia a dia, sem dúvida nenhuma, é o grupo do WhatsApp. Se você não entrou ainda, o link está aí dentro da plataforma, né? Se não achou o link, fala comigo no privado que eu te mando o link, mas entre no grupo. Até mesmo o acesso da aula ao vivo não é enviado por e-mail, né? Na verdade, se você estiver vendo esse vídeo, você até já recebeu o link do grupo também por e-mail, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente vai ter vários canais tentando te oferecer esse link, porque é o lugar mais importante para você estar no grupo. Eu acho até, sendo bem honesto com você, e com o tempo, com a sua maturidade, você vai concordar comigo, que é mais importante você estar lá no grupo participando das discussões diárias do que propriamente você estar assistindo as aulas. As aulas são muito relevantes, tem que assistir, tem que fazer sua parte, mas o grupo realmente é um lugar que você precisa estar. Outro ponto importante, Enson, eu preciso instalar essa licença que vocês forneceram do TQS? Sim, você precisa. Nós já vamos te dar, esse curso não é de modelagem, então nós não vamos modelar aqui pavimento, pilar e viga. Nós já vamos te dar os modelos prontos, então eu peguei os pavimentos dos prédios que eu fiz, já modelei em TQS, com as cargas, tudo certinho, do jeito que eu fiz mesmo no dia que eu estava pretendendo para valer, que eu estava projetando para valer os prédios, para mandar para a obra, e esses modelos já estão prontos e vão ser entregues a vocês, tá?
Então, esses modelos, gente, eles só abrem na nossa licença. Ah, mas Enzo, eu tenho a última versão, top das galáxias do TQS, plena, Premium, Master Plus Class. Não adianta. As versões do TQS não se comunicam. Então, se eu faço o modelo na minha versão plena, ele não vai abrir nessa nossa licença. E vice-versa. Se eu faço o modelo nessa nossa licença, que também é, digamos assim, uma plena, né, para estudante, licenciada, ela também não vai abrir na minha licença plena profissional, tá? Então, sim, você tem que instalar o TQS na sua máquina que você vai acompanhar o curso. Eu já tenho um TQS aqui, Enzo. Eu preciso instalar, eu posso ficar com os dois? Não recomendo. Pergunte lá no grupo que a gente vai te ensinar os artifícios de renomear a pasta e tal, mas eu não recomendo numa mesma máquina. Eu já trabalhei assim e é péssimo. Hoje eu prefiro ter essa máquina aqui que eu estou gravando esse vídeo, que é aqui no meu escritório do Aprende Engenharia. Eu tenho um PC na minha casa e eu tenho um PC lá no meu escritório. O notebook lá do escritório tem minha versão plena de trabalho. Esse notebook aqui do Aprende Engenharia tem uma versão igual à de vocês. E o meu computador lá da minha casa também tem uma outra versão igual à de vocês, né? Porque aí eu fico, cada computador, cada um no seu quadrado, né? Cada computador com a sua licença. E aí não dá problema de conflito de eu estar, sabe assim, ó, tô com o modelo na versão 24, mas eu tenho a versão 23 instalada, aí a licença da V23 aqui tá lá e eu tô abrindo o modelo da V24 e tá dando erro. Eu acho isso uma encheção de saco. Eu já trabalhei assim, eu acho péssimo, então eu não faço mais isso. Eu preferi comprar um notebook. Tá fazendo curso? Beleza. Faz o seguinte, você tem duas alternativas. Alternativa 1, ou você realmente instala a nossa licença e usa os nossos modelos, ou se você quiser ficar com a sua versão do TQS, que também tem proteção, é plena e blá blá blá, pega a nossa forma e faz o modelo dentro da tua versão do TQS. E aí você fazendo o modelo lá, tá tudo certo, dá para acompanhar. O que é que eu recomendo? Instale a nossa licença, né? Você vai acompanhar o curso com muito menos atrito se de fato acompanhar com a nossa licença. Pequeno plano de voo do que eu diria para você fazer. Na sequência, você vai ter algumas aulas teóricas, inclusive tem aula aí de teoria mesmo, né, de cálculo de tensão, teoria de placa, teoria não teoria de placa da mecânica, né, mas a teoria da tensãozinha do cálculo da placa, da ancoragem. Tem aulas que você vai ter de uma visita que eu fiz à fábrica da Impacto para você entender o processo de construção e de confecção dos cabos. Tem aula de tensões, tem aulas de... Enfim, tá bem recheado aí o que você vai ter de aulas a nível de teoria, né? Inclusive tem aula minha mesmo, fazendo cálculo de vigas na mão, né? Com estado de tensão, onde você vai ver ali que a tensão agora, quando você tem protensão, ela tem 3 parcelas, a tensão de P sobre A tensão dada pelo momento gerado pela excentricidade do cabo e a tensão gerada pelo momento externo que está atuando no teu elemento estrutural. Então você tem aulas teóricas que eu acho que você já deveria ir assistindo. Além disso, você vai ter acesso às aulas da turma passada, né, que eu recomendo assistir às aulas da turma passada. Você tem as aulas que ficam gravadas, né, que a gente gravou há um tempo atrás, que você pode assistir ela também, é idêntico, não tem nenhum problema. Mas eu sempre recomendo você assistir às aulas da turma passada. Na verdade, se você puder mesmo, o meu desafio é você assistir tudo. Assista, inclusive, a mesma aula mais de uma vez. Por quê? Porque, às vezes, numa aula, no calor do momento, uma pergunta que um aluno faz, eu falo de um assunto que pode resolver tua vida em muitas coisas de projeto. Então, na medida do possível, assista tudo que você puder, bota aí na velocidade 2, eu já falo alto, falo com muita energia, às vezes eu falo rápido mesmo, né? Coisa de cearense mesmo, mas recomendo que sim, você assista todas as aulas. Lembrando, nós temos aulas onde eu começo te explicando com um modelo de lajes maciças apoiada em viga alta, como é que usa os recursos, como é que você joga o cabo, o que é que você tem que analisar. Para a turma que está no EBERIC, né, que não é TQS, eu sempre digo que a gente faz um curso de proteção, não é um curso de TQS. Mas esse comecinho do curso propriamente, nós realmente vamos te mostrar como são as inserções de um RPU, de um RTL dentro do TQS, tá? Mas o curso inteiro é sempre na visão do cabo, né? A aula de abertura eu vou te explicar o que é que vai na prancha, o que é cada elemento, o que é cada item, para a gente ter total noção de quais são todas as variáveis que eu preciso definir no meu projeto para que eu possa mandar esse projeto para a obra. Você também vai ter aulas de proteção de laje nervurada, proteção de vigas faixas.
A gente tem uma aula de VPRO. Eu particularmente não gosto de usar o VPRO dentro do TQS. Eu prefiro usar tudo o Laje Pro, mas eu sei que tem alunos que gostam de usar o VPRO, principalmente quem vem do Eberic. Então, a gente tem uma aula também de VPRO, tá? Mas, de novo, eu recomendo sempre usar tudo no Laje Pro. Nós ainda temos aulas de proteção de laje lisa. Você vai ver, quem for assistindo aulas em turmas diferentes, você vai ver que esse curso ele trata modelos diferentes, né? Tem aulas de laje lisa que é com o modelo de um prédio, aulas de laje lisa que é com outro modelo de prédio, mas isso é bom. Isso é bom porque você vai ter mais de uma visão, vai ter mais de um instante, né? Vai ter mais de uma linha de raciocínio para você, inclusive, aprender as diversas formas que você tem de atacar um pavimento quando você está lá protendendo, tá bom? A gente tem, como eu já falei, tanto proteção de vigas normais como proteção de vigas faixas. Então a gente cobre tudo, tem ainda aula de Pavi Plus, né? É uma laje lisa com caixas, né? Que é o sistema Pavi Plus da Impacto, fornecedor Impacto. O curso ele realmente está muito recheado, porque você vê tanta parte de modelagem do cabo, definição do traçado, cálculo das tensões, combinações de ações, aí você vê cálculo do hiperestático, você vê processamento global, você vê as transferências dos esforços, cálculo de armadura mínimas, requisitos normativos, questões do material, né, alguns cuidados a nível de projeto, ver detalhamento do cabo, né? Eu vou te ensinar lá como é que você pode detalhar o cabo para dar as abscissas e as ordenadas. Eu, por exemplo, você vai ver que eu gosto muito de dividir o vão em 10 partes. Então, todo o conteúdo que de fato você precisa para fazer um projeto protendido, eu garanto que você vai achar aqui. Desde modelei, processei e agora preciso lançar os cabos, até verifiquei, calculei tudo, defini todas as variáveis, até a alteração de critérios dentro do TQS eu faço, até o detalhamento final para ir para a obra, né? O curso realmente ele vai cobrir todas as pontas do que você precisa entender a nível de proteção. Nós ainda vamos te fornecer planilhas, então você tem planilha para cálculo de fretagem, aulas que eu explico essas planilhas, planilhas para definição do traçado do cabo, quando você quer fazer mais de uma camada para não ter que fazer isso dentro do TQS. Nós te fornecemos um PDF aí que é o roteiro da proteção, do que é que você tem que ver seguindo cada passo. Você tem o meu checklist que eu uso lá na época, lá no escritório, para definir tudo, para ter sempre o cuidado de não faltar nada na minha prancha, que é essencial para a proteção ser bem feita, tá? Para encerrar esse vídeo, eu vou te fazer um apelo, né? Vou pedir que você faça a sua parte. Isso é muito importante que você faça a sua parte. Porque a tendência de todo aluno, de todo engenheiro, é ver o Enson fazendo e vai dizer, poxa, como quando o Enson está fazendo é fácil, né? Realmente esse negócio de proteção é muito fácil. Eu não sei por que eu tinha aversão a isso. Eu não sei por que eu vivi sem saber proteção. Se é tão simples, é muito fácil, cara, projetar uma proteção, né? Muito fácil mesmo. Então, nesse sentido, você tende a ficar olhando o outro fazendo e acha que aprendeu. Mas você já viu o Neymar jogando bola. Você já viu o Michael Phelps nadando, né? O Michael Phelps, o maior campeão olímpico nadando. E parece, eu gosto muito de ver o Djokovic jogando tênis, porque é fácil. Você vê ele jogando e é muito fácil. E essa é a enganação que a nossa mente faz, né? Porque você vê os caras fazendo as coisas e você diz, pô, é muito fácil ele fazendo. Mas vá fazer, né? Você não aprende a nadar olhando o Michael Phelps nadando, né? Você não vai ser medalha de ouro olhando o Michael Phelps nadando. Você tem que cair na piscina, meu irmão, né? Então, caia na piscina da proteção e faça a sua parte. O que é que eu quero dizer com faça a sua parte? O Enzo deu uma aula protendendo essa laje nervurada? Porra, se esse filho da puta sabe fazer isso, por que eu não sei? Eu vou fazer esse caralho agora, né? Vou fazer e eu vou fazer melhor do que ele fez, mais rápido do que ele fez. Você tem que ter sentimento, né? Tem que ter, eu gosto de gente que tem raça. Eu acabei de fazer a laje lisa. Pô, esse doidinho aí, com essa blusa aí de São João, fez esse pavimento em laje lisa, por que eu não faço também? Ora, porra, ele só tem 2 olhos. Tá até sem cabelo, né? Tá até com as entradas. Eu tenho até mais cabelo do que ele, né? Por que ele sabe fazer? Eu não sei. Vou fazer essa bagaça agora. E se desafie mesmo, né? Se desafie e vá lá e faça a sua parte. Enson, peguei meu primeiro projeto de proteção e estou em dúvida aqui, estou inseguro. Não tem problema, eu posso te ajudar. Isso não está incluso no meu curso, mas eu posso te ajudar. Se você quer uma mentoria minha, uma consultoria,
você pode falar comigo no privado, a gente vai acertar um preço, vai acertar uma forma de trabalhar, mas eu já te adianto que normalmente eu cobro para te acompanhar em todo o processo. Enquanto você calcula, eu só acompanho, então você faz sua parte e eu só vou verificar se suas contas estão direitas, se está do melhor jeito e tal. Eu te cobro em torno de 1/3 do valor do projeto para te acompanhar em todo o projeto, né? Todo o processo, desde a entrada até mesmo me atender para a obra. Depois do projeto entregue, você tem uma dúvida lá, essa obra está me ligando porque deu bronca aqui, um cabo rompeu, o que é que eu faço? Se você me contratou naquela consultoria, digamos assim, naquela mentoria, eu vou te acompanhar até a entrega final para a obra, tá? Mas isso não é algo que está incluso no curso e eu só faço isso para quem é meu aluno. Eu não faço mentorias, até a data da gravação desse vídeo, eu não faço mentorias para quem não é aluno do Enzo Portela aqui dentro do Aprenda Engenharia, tá bom? Então, você quer ter uma mentoria, pegou seu primeiro projeto, vai precisar de proteção, conversa comigo, desde uma casa de alto padrão até um prédio de 40 andares, eu já fui mentor de aluno, né? Tem um cara lá no sul que pegou um prédio em Minas e a gente fez o projeto juntos e deu muito bom, porque foi um projeto aí de acho que de uns 700 mil reais. Nessa brincadeira eu ganhei uns 200 mil também nessa coisa toda. Então é isso que eu gosto de fazer, esse é o meu trabalho, eu tô aqui para te ajudar. Mais uma vez para encerrar, entra no grupo do WhatsApp, faz a tua parte e mete bronca aí, porque você tem que olhar para a proteção e rir de tão fácil que essa bagaça pode se tornar e tirar partido disso mesmo, né? Não adianta só vir fazer o curso não, gente, né? Tem que ter energia, ir atrás de projeto, mandar bronca aí para a gente crescer juntos e melhorar essa engenharia estrutural brasileira, beleza? Muito bem-vindo, parabéns, eu quero aqui te dar um sacode para tu se energizar e fazer esse curso inteiro. Vamos lá, gente!